Gente, dando sequência então, na resolução aí de parte da lista, vamos pegar agora a questão 6, tá? Que envolve conservação de energia mecânica no caso de movimento, de rolamento sem escorregamento, tá? Por que que nesse caso, embora eu tenha forças de atrito envolvidas nessa situação, eu posso utilizar o princípio de conservação de energia, mesmo na presença de atrito? Porque vamos lembrar que é o seguinte, né? Quando você tem um corpo, aqui no caso é um cilindro maciço, né, de massa M e raio R, que está rolando aqui sobre essa superfície, né? Esse cara vem aqui, chega aqui na base do plano com uma certa velocidade V, e aí ele vai continuar o movimento dele subindo esse plano inclinado até uma altura máxima H, né? E o problema está me perguntando qual que é essa altura máxima H. Por que que nesse caso eu tenho conservação de energia? Porque se esse camarada está rolando sem patinar e sem ser arrastado, lembra, né, daquela discussão que a gente fez? O ponto de contato entre o corpo que está rolando e o solo, esse ponto de contato ele está momentaneamente em repouso, fazendo aquela análise da rotação combinada com a translação do centro de massa, fazendo aquela composição de velocidades, né, igual a gente fez nas videoaulas. A gente vê que esse ponto aqui que está em contato com o solo, ele está momentaneamente em repouso em relação ao solo, né? Então a força de atrito que atua nele é a força de atrito estático, tá? É o atrito estático. Então se é o atrito estático, ele não realiza trabalho, tá ok? Se fosse atrito cinético, né? Se esse cilindro estivesse se arrastando sobre a superfície ou estivesse patinando sobre ela, sobre o solo, aí esse ponto aqui, ó, que está em contato, né, com o solo, ele não estaria em repouso momentaneamente em relação ao solo. Eu teria um movimento de raspagem, aí eu tenho dissipação de energia, que eu tenho a realização de trabalho dissipativo da força de atrito cinético. Tá? Mas aqui é atrito estático em toda a situação, é um rolamento suave, não um rolamento sem escorregamento, então eu posso usar a conservação de energia. Quais as outras forças que estão envolvidas? Né? Você tem a normal, que não realiza trabalho, que a normal é sempre perpendicular à superfície, e a força-peso. E a força-peso é uma força conservativa, né? Então eu tenho conservação de energia nessa situação. Vamos ver. Quando esse cilindro maciço, né, ele chega aqui na base do plano com uma velocidade V, né, e uma velocidade de centro de massa, né, velocidade V do centro de massa, e uma velocidade angular ômega. Tá? E aí esse cara vai rolar sobre um plano inclinado até chegar numa altura máxima H. Qual que é a energia total, ou a energia mecânica do sistema? Nessa situação aqui, logo antes do cilindro começar a subir o plano inclinado. A energia mecânica vai ser a energia cinética total mais a energia potencial gravitacional. Qual que é a energia cinética total? Você tem a componente de translação e a componente de rotação. Né? A componente de translação da energia cinética é o meio de mv2. Esse V aqui é o V do centro de massa, que é o meu V aqui, né? Que é um dado do problema. E a energia cinética rotacional é meio de I ômega 2. Esse cilindro aqui, ó, ele é homogêneo, né? Ele é maciço, ele está girando em torno do seu centro de massa. Então, é um momento de inércia em relação ao eixo de rotação, que passa pelo centro de massa do cilindro. Esse valor aqui é tabelado, né? Que é mr2 sobre 2. Vezes velocidade angular ao quadrado, né? Então aqui meio de mv2 e aqui é meio de I ômega 2. O momento de inércia é o análogo rotacional da massa e o ômega é o análogo rotacional do V do centro de massa. E eu consigo relacionar o V do centro de massa, né? Ou seja, a velocidade de translação, com a velocidade rotacional. Porque para o movimento de rolamento sem deslizamento, o V do centro de massa é igual ao ômega, a velocidade angular do corpo, vezes o raio dele. Isso a gente já discutiu. Né? Isso aqui é válido para movimento de rolamento suave, né? Sem deslizamento. Né? Isso tudo aqui somado com a energia potencial gravitacional. Vamos adotar como nível de referência de energia potencial gravitacional o solo. Né? Meu nível zero de energia potencial gravitacional é o solo. Né? O centro de massa, nesse caso, coincide com o centro geométrico do corpo, porque ele é uniforme, né? Eu estou assumindo isso. Então, a energia potencial gravitacional é massa vezes gravidade vezes altura. Que altura? A distância do centro de massa até o solo, que é o meu nível de referência. Essa distância é justamente o raio
aqui do cilindro, tá? E aí quando ele vai subindo, que chegou aqui em cima, quando ele atinge a altura máxima, a energia cinética translacional é zero e a rotacional também é zero. Então eu só tenho energia potencial gravitacional. Massa vezes gravidade vezes altura, né? Esse H aqui, ó, é a altura que a altura máxima, né, o Hzinho do centro de massa. Né? Então o centro de massa chega até no máximo a altura H, né, em relação ao Sol. Então lá em cima a energia potencial é mgh, que é justamente a energia mecânica. Então eu vou igualar, né, a energia mecânica no início e no final, que elas conservam. Então mgr está aqui, mais meio de mv2, esse v aqui é o v do centro de massa, né, ao quadrado, mais meio de momento de inércia, mr2 sobre 2, vezes um ômega ao quadrado. O ômega é o v sobre r, então eu vou ter v2 sobre r2. Né? Isso tudo aqui é igual a mgh, que é a energia potencial, ou a energia mecânica, né, no final do movimento. Né? E ambas são iguais. Tá? Então, beleza, aqui, ó. Então, eu quero achar o H vai ser, passa o mg para cá dividindo, vai ficar 1 sobre mg vezes esse primeiro termo aqui, mgr, está colocado, mais. Aí aqui, ó, esse r quadrado vai cortar com esse r quadrado, então vai ficar meio de mv2 mais 1/4 de mv2. Né? Então isso aqui vai dar 3/4 de mv2. Né? Então simplesmente o H, que é a altura máxima que o centro de massa aqui vai atingir, né? Ou seja, a altura máxima que o centro desse cilindro vai chegar em relação ao solo, vai ser simplesmente quando eu passar aqui a massa e o G vão cortar, vai ficar só R, e aqui vai cortar a massa, vai sobrar o G lá embaixo. Né? Então 3/4 de V ao quadrado sobre G. Tá? É a altura H máxima que esse cilindro vai alcançar. Então, uma aplicação básica aí do princípio de conservação de energia para uma situação onde eu tenho atrito, só que não é qualquer atrito, é o atrito estático, né? Que é o movimento de rolamento sem deslizamento, tá? Ou de rolamento suave. Aí, passando agora para a questão 8 já envolve o princípio de conservação do momento angular, que foi o último assunto que a gente estudou no curso. Né? A situação que está colocada aí é o seguinte: você tem uma haste homogênea, tá? Uma barra homogênea de comprimento Dzinho e massa M grande. Tá? Aí essa haste está aqui paradinha inicialmente, aí tem uma partícula, né? uma esferinha, uma massa, um corpo, né? Na verdade, de massa Mzinho, é uma massa de modelar, né? É uma massa que gruda, né? Quando ela bate em alguma coisa. Então essa massinha M, ela está com velocidade v, tá? Aqui na horizontal, e vai colidir com essa haste. Tá? Aí depois que colide, as duas grudam, né? No caso essa massinha vai grudar na superfície aqui da haste, e ambas vão passar a girar com velocidade angular ômega. Então logo depois da colisão, né, eu tenho os dois corpos, né, a haste e a massa, caminhando juntos com a velocidade angular ômega. E o que o problema está perguntando é justamente quanto que vale esse ômega. Né? Qual que é a velocidade angular do sistema logo depois da colisão. Tá, okay? Então, esse problema aqui, pessoal, envolve uma colisão rotacional e envolve conservação de momento angular. Porque, olha só, aqui, ó, eu vou desprezar qualquer tipo de atrito, tá? Por exemplo, o atrito entre a haste e o eixo de rotação onde ela está fixada, tá? Então, eu vou desprezar esse tipo de atrito. Então, se eu não tenho torques externos, né? Isso aqui, ó, esse conjunto está colocado em cima da mesa, né? Está colocado em cima de uma mesa horizontal. Né? Então, eu não tenho torques externos nessa situação. Eu tenho, por exemplo, a força de interação, né, da massa com a haste. Essas forças de interação são forças internas. E os torques internos não modificam o momento angular do sistema. Né? Então, se eu só tenho torques internos nessa situação, se o somatório dos torques externos é igual a zero, então o momento angular do sistema se conserva. Né? Então, o momento angular antes da colisão é igual ao momento angular do sistema logo depois da colisão. Tá legal?
Então vamos ver o seguinte, eu tenho que calcular quanto que vale esse cara aqui, quanto que vale esse cara e igualar os dois, tá? Então olha só, nessa situação aqui, né? Aqui eu coloquei um sistema de coordenadas com um eixo x, y, z, né? Um sistema de coordenadas x, y, z, só para nos orientar aqui, tá? Eu vou medir essa distância, as distâncias x, né? Eu vou medir tendo como origem justamente o eixo de rotação, tá? Então aqui, por exemplo, antes da colisão, o momento angular, antes da colisão, é devido ao movimento da partícula, de massa mzinho, né? Então aqui está a origem do meu sistema de coordenadas, né, coincidindo com o eixo de rotação, o vetor posição, x, e o momento linear dessa partícula, né? O que é o momento linear? Massa vezes o v, tá? O que é o momento angular, então, gente? Para uma partícula, né, se movimentando, uma partícula de massa m, se movimentando com velocidade v a uma distância x da origem, né, o que é o momento angular? É o produto vetorial de x com mv, né? Então vai ser x vec mv, tá? Então o vetor x é esse aqui e o mv está para cá. Para onde que vai apontar esse momento angular? É só fazer a regrinha da mão direita para o produto vetorial, né? Então aqui no caso você tem o vetor posição é o x, né? E aqui, ó, você tem o mv, né? Então mv e o x. Se você faz então o produto vetorial x, joga o x em cima do mv, ó, joga o x em cima do mv e estica o dedão, né? Então você vai ter que o momento angular antes da colisão, ele aponta para fora do quadro, né? Ou seja, na direção do eixo z, que está saindo aqui do quadro, né? E quanto que vale o módulo, né, desse momento angular? Vai ser o módulo do vetor posição, que é x, né? X é a distância do eixo de rotação até o ponto onde a partícula está incidindo na barra, tá? Então esse aqui é o x, o módulo dele é um dado do problema, né? Vezes o módulo da quantidade de movimento, que é mv, né? Vezes o seno do ângulo entre eles. Eles são perpendiculares entre si, né? Então o meu L, ele tem mxv unidades, né, de momento angular na direção z positiva, né? Ou seja, saindo do quadro, tá? Então essa quantidade de movimento angular, ou esse momento angular, vai se conservar, né? Então vamos agora calcular o momento angular depois da colisão. Depois que essa massa adere, né, ela gruda na haste e ambas giram com velocidade angular ômega, que é o que eu quero achar, né? Logo depois, então, da colisão, o que é o momento angular, gente? Aqui eu já tenho um movimento de rotação, né? Eu tenho um conjunto barra mais partícula girando em torno do eixo fixo com velocidade angular ômega. Então, o momento angular é o quê? O momento de inércia vezes a velocidade angular do conjunto, né? Ambos estão com a mesma velocidade angular. Então, o momento de inércia total é o momento de inércia da barra em relação a esse eixo de rotação, mais o momento de inércia da partícula em relação a esse mesmo eixo de rotação, né? Tudo isso vezes o ômega, né? O momento angular de corpos em rotação L é igual a I vezes ômega, né? O que a gente está usando aí o tempo todo, tá legal? E olha só, para onde que está apontando esse vetor velocidade angular? Ó, dedo curvado no sentido da rotação, estica o dedão, né? Dedo curvado no sentido da rotação, estica o dedão. Então está saindo do quadro, né? O meu L é um número positivo vezes o ômega, que está saindo do quadro. Então o momento angular aponta na direção Z, né? Ou seja, saindo do quadro, né? Então na direção mais Z. Então esse momento angular depois da colisão tem que ser igual a esse momento angular antes da colisão, né? Então se eu igualar essas duas expressões, eu vou achar quanto que vale o ômega, tá? Vamos dar sequência do lado de cá. Então agora é só igualar os dois, né? O L antes é igual ao L depois. Então eu vou ter aqui M vezes X vezes a velocidade da partícula, né? A velocidade dela antes da colisão, é igual
momento de inércia da barra mais da partícula, vezes ômega. Aqui, gente, é o seguinte, antes de eu escrever os momentos de inércia, vamos só lembrar aqui uma coisa, né? O momento de inércia da partícula é fácil, né? É a massa dela vezes a distância ao quadrado, que é o eixo de rotação, né? Então, esse I da massinha, né? Aqui você tem a massa M. Então, vai ser massa M vezes x ao quadrado. Vai ficar, então, M vezes x ao quadrado. Só que eu tenho que somar isso com o momento de inércia da barra. Você vê o seguinte, se você olhar na tabela, o momento de inércia de uma haste girando num eixo de rotação que passa pelo seu centro de massa é tabelado, né? Em massa vezes o comprimento ao quadrado sobre 12. Né? A gente viu isso no dia anterior. Né? E já tinha visto isso anteriormente. Né? Então, o momento de inércia de uma haste que gira em torno do seu centro de massa é a massa da haste vezes o tamanho dela ao quadrado sobre 12. Só que essa haste aqui ela não está girando no centro de massa. Ela está girando em torno do eixo de rotação paralelo, né, que passa pela extremidade dela. Então eu tenho que usar o teorema dos eixos paralelos. Tem que achar o momento de inércia dessa haste girando em torno desse eixo e não em torno do centro de massa. Né? Como esses dois eixos são paralelos, eu posso aplicar o teorema. Então o momento de inércia da barra é igual momento de inércia em relação ao centro de massa mais m vezes distância ao quadrado. Que distância? Distância entre os dois eixos de rotação. O meu novo, né, esse meu novo eixo de rotação e o eixo de rotação de referência, que é em relação ao centro de massa, que é tabelado. Né? Então, quanto que vale essa distância aqui? Ó? Como essa haste é homogênea, o centro de massa está no meio dela. Então, essa distância aqui ó, é metade do comprimento da barra. Então, vai ser dzinho sobre 2. E elevado ao quadrado, que vem do teorema. Né? Então, o momento de inércia da barra vai ser... O momento de inércia dela em relação ao centro de massa é md ao quadrado sobre 12. Que é tabelado, né? Mais mzinho d ao quadrado sobre 4. Que veio do teorema dos eixos paralelos, né? Então, o momento de inércia, vou fazer aqui no cantinho, o momento de inércia da barra, o I da barra, vai ser, tirando o mínimo múltiplo ali, né? Vai ficar 12. Então, vai ficar m vezes d ao quadrado, mais 12 por 4 dá 3, né? Então, vai ficar 3 mzinho d ao quadrado. Né? É isso mesmo, isso. 12 mais 12 por 4, 3. Isso. Vai ficar, então, 4 sobre 12, md2, né? 4 sobre 12 vai dar, então, mdzinho ao quadrado sobre 3. Mdzinho ao quadrado sobre 3. Então, aqui vai ficar, né? O momento de inércia da partícula, eu já pus ali. Agora, só inserir aqui o momento de inércia da barra, né? Que vai ser mdzinho ao quadrado sobre 3. Né? Isso tudo vezes o ômega, que é o que eu quero achar, né? No fim das contas. Vezes o ômega. Né? Então pronto, aí resolveu o problema. Né? Então o ômega, a velocidade angular do conjunto haste mais partícula depois da colisão, né? Meu ômega vai ser... Só isolar ele aqui, né? Vai ficar mxv, massa da partícula, vezes a distância onde ela colide, né, em relação ao eixo de rotação, mx vezes a velocidade que ela tinha, né, inicialmente, dividido por massa dela vezes x ao quadrado, mais 1/3 de m da haste vezes ao quadrado. Então, mxv sobre mx2 mais mdzinho ao quadrado sobre 3. Ok? Então, a aplicação, né,
básica aí do princípio de conservação do momento angular. Se não tem torques externos, o momento angular se conserva. Tá? Ou mesma coisa que dizer, né? Se eu só tenho torques internos, então aquilo ali é verdade. Tá legal? Então é o caso de uma colisão rotacional, né? Ou seja, uma colisão que envolve conservação de momento num caso rotacional. Né? Aí é mais fácil, nesse tipo de colisão, você trabalhar com o conceito de conservação do momento angular do que com a conservação do momento linear, né? Justamente porque envolve rotação. Tá ok? Então, beleza, gente. Aí no próximo vídeo eu faço a última questão, tá? No vídeo 4.